Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de abril de 2022 do Fundo de Investimento Imobiliário Rio Bravo Renda Varejo. É o Rio RBVA11, fundo que a gente não fala já há algum tempo aqui no canal. Então é a pedido, dos nossos amigos do canal aí que fizeram os comentários, a gente vai fazer então a leitura aqui do RBVA11, né? E dependendo aí das visualizações, né, e dos likes, a gente vai continuar fazendo acompanhamento mensal aqui do RBVA11, ok? Então vamos lá. Esse já era um fundo que estava, dentro dos fundos que a gente acompanha, só não estava fazendo a leitura periódica dos relatórios, tá? Então esse relatório aqui vai estar na descrição do vídeo, tá? Para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada. E se você é cotista do RVBA11, compartilhe com a gente qual o percentual da sua carteira hoje, tá? E também não deixe de se inscrever aí no canal, deixar seu like, né? E ativar o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. E também se inscrever lá no nosso grupo do Telegram, no grupo do Telegram lá para você encurtar a distância e trocar conhecimentos também com outros investidores de renda variável, ok? Vamos lá então, relatório gerencial de abril do RBVA11. Então é um fundo de varejo, né? A gente vai verificar aqui que tem muitas agências bancárias dentro do seu portfólio. E aqui algumas características, né, do fundo, né? Ele é um fundo de gestão ativa, né? Administrador escriturador é Rio Bravo Investimentos, o gestor também é Rio Bravo. Taxa de administração e gestão, 0,61% sobre o valor do mercado, 65%, né, sobre o valor de mercado, né? O mínimo mensal aqui é de 64 mil, com data base aí de 1º de maio de 21 e reajustada anualmente pelo IGPM, né? Patrimônio líquido hoje passou de 1,1 bilhão de reais, referente a março. E o início do fundo, o fundo já está fazendo aí, indo para o seu 10º ano de existência, né? O início foi lá em 14/11/2012, então um fundo bem antigo. Quantidade de cotas aí 11 milhões e meio de cotas emitidas e tem mais de 43.400 cotistas. Então se você é um deles, deixa o seu like aí, né, para a gente poder saber se o vídeo está atendendo às suas necessidades e também a gente continuar fazendo aqui a leitura dos relatórios gerenciais do RVBA11 que a gente fazia já há um tempo atrás. O objetivo e política de investimento do fundo é esse daqui, ó, investimento em imobiliários de longo prazo, né, por meio de aquisição posterior e locação a terceiros ou arrendamento de natureza, imóveis de natureza comercial, tá? Destinado principalmente para o varejo. Mais para baixo a gente tem mais algumas informações. Ele fala aqui que é o primeiro fundo, né, imobiliário com foco no varejo de rua. Então, realmente o fundo tem aí quase 10 anos, né? Outros fundos de varejo que a gente acompanha não tem esse tempo de existência. Portfólio core para o varejo, bem localizadas e com vocação para o varejo nas principais cidades do Brasil, né, que tragam aí segurança e resiliência na renda, e foco nos locatários e contratos, né, capacidade de atrair bons inquilinos, ótimo risco de crédito e contratos com potencial de geração de receita de locação sustentável de longo prazo. É um fundo que sofreu muito na pandemia, né, com relação aí ao fantasma do home office, algumas agências aí que se incluindo dentro da digitalização, né, das agências bancárias. Então tinha um fantasma muito grande aí com relação ao fechamento das agências e o fundo tinha acabado de comprar o portfólio do fundo SAAG11, para quem não se lembra, que era um fundo do Santander, o Santander Agências, né? Eu tive esse fundo inclusive na minha carteira. E ele foi transferido para o RVBA11, né, o RBVA11, e essas agências aí estavam num problema contratual em que teve muito estresse aqui para a gestão do fundo, né? Hoje o fundo tem 81 ativos na carteira, uma característica dos fundos de varejo, né, que tem muitos ativos na carteira, né? Ele não é um fundo de supermercado igual outros aí que tem também muitos imóveis, né? Mas é um fundo de agências. Aí tem diversas agências da Caixa e do Santander, inclusive tem uma da Caixa aqui na minha cidade, aqui em Nova Iguaçu. Principais números aqui são 6 inquilinos apenas, tá? Apesar de ter 81 imóveis, tem uma área de 201 mil metros quadrados, a vacância está em apenas 0,7%. Distribuição, a última agora foi 92 centavos por cota, dividendo yield analisado mais de 11%. E a cota de fechamento, 99,15
e ele está com um patrimônio líquido de 1,19 bilhões de reais e o valor de mercado 1,15 bilhões. Então, o valor de mercado está superior ao valor patrimonial, né? Um pouquinho assim, leve, não, na verdade o patrimônio líquido, então um pouquinho abaixo, né? Um pouquinho abaixo do valor patrimonial, né? O valor patrimonial um pouquinho abaixo, o valor de mercado um pouquinho abaixo do valor patrimonial. Bom, aqui o valor negociado no mês foi de 6,5 milhões, de 6.510 foi o valor negociado por metro quadrado, né? E o volume médio negociado foi em torno de 700 mil reais, né? O volume, a liquidez diária no mercado secundário. Bom, continuando aqui a leitura, né? Aqui é o desempenho do mês, então o fundo teve um resultado aí de 94 centavos e distribuiu 92 centavos, né? Então teve algumas. O resultado segue a tendência de alta devido ao término de pagamento das despesas previstas para o começo do semestre, né? Então tem aí sempre uma despesa maior no início do semestre por conta das auditorias e das assembleias, né? E além disso, houve diminuição dos custos de vacância, né, ao longo do semestre com a ocupação do imóvel da Doc Lobo pela Coco Bambu. Então o fundo segue a sua estratégia aí, né? Fazendo as suas prospecções. Aqui em abril o fundo teve diversos avanços significativos no que se refere à estratégia de alienação de ativos. O fundo tem alienado gradativamente, né? Reduzindo a quantidade principalmente de agências, né? Então ele tem vendido algumas agências aí para reduzir a concentração, inclusive, né? Concentração ali em determinados ativos, né? E sobre o cronograma de vencimentos, em novembro e dezembro de 2022, o fundo tem encerramento de 21 contratos de locação, 21 contratos encerrando esse ano, sendo 14 locados para a Caixa e 7 para o Santander. Então tem que ficar de olho, né, sobre essas renovações. As negociações com a Caixa seguem em curso, com propostas de renovação já em discussão dos 14 imóveis, né? Mas com o Santander, 7 devem ser desocupados, né? Os 7 devem ser desocupados. Então vai gerar aqui uma vacância considerável aqui para o fundo, né? 7 imóveis aí desocupados. E a gestão tá buscando a melhor destinação para esses imóveis, né? Se vai vender ou se vai, né, prospectar para novos locatários. Então, essa expectativa é para 2022, uma vacância de 7 imóveis do Santander, né? Então, essa briga com o Santander ainda está gerando essas retaliações, né? Perspectiva semestral, então o fundo levando as perspectivas vislumbradas, resultado médio esperado, segue próximo, este para o próximo semestre. Está aqui então a prospecção dos resultados, né? Resultados médios não recorrentes, então o que aconteceu, o que está previsto para acontecer no segundo semestre e a expectativa então de resultado médio recorrente aumentando aqui em relação ao primeiro semestre, né? E com isso o rendimento mensal recorrente no segundo semestre será de 98 centavos, aumentando apenas 2 centavos do que já está acontecendo, né? Podendo ser impactado por resultados não recorrentes entre 10 e 19 centavos por cota. Então está muito assim, muito esticado nessa prospecção, né? De resultados não recorrentes que pode acontecer pelas vendas dos imóveis, né? No caso, um exemplo, né? Cronograma de amortização aqui de amortização anual, provavelmente a alavancagem que o fundo tem, né? CRIs aqui em 2 séries, uma no ativo Taubaté, Guarulhos e São José dos Campos. Então o fundo tem aqui um saldo devedor ainda de 195 milhões de reais, né? Representando 16,37% do seu patrimônio, são alavancagens que o fundo tem aí, né? CRIs aqui indexados ao IPCA com prêmio de risco de 5,2%. Então, esse aqui é o cronograma de amortização, na previsão de 9,9 milhões, crescentes aqui até 2029, e depois uma redução entre 30 e 35. Esse então é o cronograma de amortização anual da dívida que o fundo tem aí de quase 200 milhões de reais. Falando aqui da composição do resultado, então a receita imobiliária do fundo está em 11,6 milhões de reais, né? Rendimento dos FIIs que tem na carteira 86 mil, resultado financeiro de 105 mil reais, despesas de quase 1 milhão, entre despesas de administração e de outras despesas, né? O resultado do fundo então foi de quase 11 milhões de reais e distribuiu 10,6 milhões, né?
Então, fazendo aí uma reserva de 2 centavos por cota. Proporção de distribuição, 98% distribuído, né? E no acumulado do semestre, o fundo já distribuiu mais do que o resultado, ó. 3% a mais do que o resultado, distribuindo 9 centavos a mais do que ele, usando então caixa, né, que ele tem aí anterior ao semestre. Dentro aqui da composição do resultado dos últimos 12 meses, né, o fundo teve alguns uns picos aqui, né, de resultados, que acaba compensando os últimos meses, né, mas mantendo aí nesse primeiro semestre aí, ó, um resultado consistente de R$ 1,02 aqui de receita imobiliária. E na composição aqui embaixo, a composição do resultado no mês, então o fundo teve uma receita imobiliária de R$ 1,02, né? Receitas financeiras aqui de 1 centavo e aí despesas de 8 centavos por cota, que gerou um resultado de 94 centavos por cota. Então vamos seguir aqui então. Aqui é o histórico, né, de distribuição do fundo. Né, o fundo chegou a distribuir muito tempo aí, em torno de 85 centavos, né, muito tempo mesmo aqui, quase 2 anos distribuindo 85 centavos, depois teve um crescimento e agora está distribuindo na faixa dos 92 centavos. Né. O número de cotistas reduziu em relação ao mês passado, ó, tem reduzido desde fevereiro, né, teve uma redução aí na quantidade de cotistas. E vamos seguindo então aqui na composição do patrimônio líquido. Então, hoje o fundo tem aí imóveis, né, avaliados em 1,66 bilhões de reais, 1,066 bilhões, né? Em FIIs ele tem 16 milhões, renda fixa 17 milhões, participações societárias de 200 milhões, aluguéis a receber 29 milhões, 112 milhões em outros. Então, o fundo com ativo total aqui de 1,4 bilhões de reais, né? Aquisições aqui, essa aqui é a alavancagem que o fundo tem hoje, então 203 milhões de reais. Outras despesas aqui, as obrigações 45, então com patrimônio líquido total do fundo, né, somando aqui os ativos e os passivos, menos os passivos, né, 1,193 bilhões de reais, uma cota patrimonial de R$ 103 reais, né, o encerramento aqui no mês de abril foi em torno de R$ 99 reais, né? Então um pouquinho abaixo aí do valor de mercado, um pouquinho abaixo do valor patrimonial. Falando aqui de rentabilidade, fundo aí então, né, no mês teve um volume total negociado de 15,7 milhões, né, quase aí 750 mil de volume de negociação diário. Giro de cotas baixo, né, 1,37%, valor de cota de encerramento 99,15. Então, como eu falei, o valor patrimonial R$ 103 reais, então valor abaixo do valor patrimonial, né? E aqui dentro do gráfico a gente verifica aqui, né, o desempenho do valor de mercado do fundo, né, da rentabilidade do fundo em comparação ao CDI, né? Então está ainda acima do CDI. Falando de liquidez aqui, ó, o fundo diminuiu, né, em relação a março, o volume de cotas negociadas, como a gente verifica aqui, e o volume médio diário negociado tem se mantido, né, os valores aqui têm se mantido aqui dentro do mesmo patamar, praticamente numa linha reta. E aqui a diversificação dos imóveis, o fundo então tem aí imóveis em 8 estados da federação, né, contando aí com o Distrito Federal. No Sudeste representa 92% dos seus imóveis, né, a maioria concentrada aqui no Rio e São Paulo, maioria mais em São Paulo, né? E o indexador que faz o reajuste dos contratos, a maioria IGPM, IPCA 17%, apesar de agora estar muito próximos agora, né, os indexadores aí de reajuste, né? Estão muito próximos os índices de mercado. Aqui é a relação ao patrimônio, participação de cada inquilino, né? A gente verifica o cronograma de vencimento dos contratos, a maioria dos contratos vencem a partir aqui de 2030, né? Como a gente verifica aqui, muitos vencendo agora em 2022. A gente já tem aí de antemão que os imóveis da Santander, que representa 9% aí do patrimônio, não vão ser renovados, e os outros 14 que estão pela Caixa provavelmente estão encaminhados aí para renovação. Os outros inquilinos é a Centauro, o Grupo Pão de Açúcar e a Renner, né? Aqui, como a gente vê o locatário por receita contratada, então o Santander tem a maior participação aí na receita contratada do fundo, seguindo da Caixa, então tem uma representatividade muito grande, né? Essas agências que foram compradas em 2020
daquele fundo que eu falei, o SAG11. A Centauro tem uma participação também relevante aqui na receita de 17%, né? Na verdade é o Grupo Pão de Açúcar, né? Não está na sequência aqui, né? A Centauro 6% e 3% as lojas Renner. E em relação ao capital investido, né? O locatário por percentual de capital investido, a maioria também, então, é o Santander seguido do Grupo Pão de Açúcar, né? Caixa econômica que representa 23%. E em relação à tipicidade dos contratos, 91% dos contratos são atípicos, né? Por isso são mais longos, tem uma garantia contratual de recebimento, por exemplo, dos valores até o final do contrato, por isso mesmo o Santander, né, na briga judicial não conseguiu ganhar essa questão das rescisões, né, por conta dos reajustes, então, e os contratos não estão sendo renovados, né, essa é a realidade aí hoje dos contratos da Santander. Aqui são os imóveis por locatário aqui, né, por região, São Paulo aqui, a maioria são imóveis da Caixa, tem alguns do Santander também aqui, né. Região metropolitana de São Paulo, tem Grupo Pão de Açúcar, Santander, Caixa, tem todos os endereços aqui, você pode baixar o relatório e fazer essa leitura mais detalhada, né, onde estão as localizações dos contratos. Aqui fala sobre o histórico do fundo, as aquisições, né. Então, teve essas aquisições aí dos imóveis desses agências do Santander em algum período aqui. Foi aqui em abril de 2020, ó, incorporação do fundo Santander Agências ao RBVA 11. Então, todas as agências que era do Santander foi incorporada ao fundo e o fundo já vendeu algumas, ó, 6 agências vendidas, né? A conclusão da terceira emissão de cotas aqui de 105 milhões de reais. Então, teve algumas movimentações aqui. Aqui são as deliberações, né? As assembleias, os fatos relevantes, o que aconteceu no fundo nesses últimos meses, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do fundo Rio Bravo Agências, ou Rio Bravo Varejo, né? Renda Varejo, RBVA11. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é um dos cotistas aí do RBVA11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.